dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez voltando aqui para a gente falar sobre as questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no livro 2, ou seja, parte 2 do Livro dos Espíritos. Estamos começando o capítulo 3, onde nós falamos do retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, quando a pessoa morre e vai para o plano espiritual. Nela temos 3 itens, tá? A gente fala sobre a alma após a morte, a separação da alma e do corpo e a perturbação espírita. Então vamos lá. Vamos para no capítulo 3, item 1, vamos falar da alma após a morte. Pergunta 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Aí a espiritualidade vai responder: volta a ser o espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, o espírito, a alma é o espírito conectado à matéria. Desconectou, volta a ser espírito, tá? Pergunta 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Aí a espiritualidade vai responder: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Ou seja, olha só, a alma volta por um todo único? Não. A alma mantém a individualidade. Pergunta 150A. Como a alma constata sua individualidade se não tem mais corpo material? Aí a espiritualidade vai responder: tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então ele está dizendo o seguinte: olha, quando você perde o corpo físico, você ainda permanece com um corpo fluídico chamado perispírito. Esse corpo fluídico chamado perispírito mantém as mesmas características visuais. Se a gente pudesse ver, seria visualmente igual ao corpo físico. Pergunta 150B. A alma não leva nada deste mundo? A espiritualidade vai responder: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o que nós levamos dessa vida? Levamos a lembrança, levamos a compreensão daquilo que nós vivemos. Se você tem uma percepção, se você tem uma versão, um espírito, um entendimento melhor da vida, você vai compreender que essa vida material ele é uma vida de muitas futilidades. E dependendo de como você viveu, você vai levar esse tipo de experiência. Vamos lá. Pergunta 151. Que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constitui um todo. Quando estás numa assembleia, fazes partes da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. Então ele está falando, quando se fala sobre esse todo, mas é um todo coletivo. Quando você volta para esse todo coletivo, ou seja, aquele grupamento de espíritos que estão no plano espiritual, você vai fazer parte de um grupo desses, mas você não perde a sua individualidade. Pergunta 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis.
pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Aí o Kardec, ele dá uma continuidade. Pô, a espiritualidade está falando assim, eu estou falando com você, estou dizendo que sou um ser individual. Agora, quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Aí vai depender do que você estiver entendendo do que eu estou falando. Então, a espiritualidade ela faz uma nota, o Kardec faz uma nota. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota de água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto de seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão a qualidade do conjunto, e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência dessa sua individualização. Se não houvesse, após a morte, senão o que se acha de grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas, desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caráteres, alegrias e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Pergunta 153. Em que sentido se deve entender vida eterna? A vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Aí a espiritualidade vai responder: essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então, a espiritualidade pergunta, né? Kardec pergunta, poxa, mas o que você acha aí do que se fala da vida eterna? Vida eterna é a vida do espírito. O espírito, ele é produzido por Deus, ele é criado por Deus e ele não morrerá mais. Ele entrará, ele não será desfeito, né? Quando eu digo morrerá, o espírito ele não vai se desfazer, ele não volta, ele não perde a sua individualidade. Nesse processo, ele entra na matéria e sai da matéria e o espírito continua ali. É muito importante a gente ter um pouco de noção, meus irmãos, que quando o espírito entra na matéria, ele adquire uma personalidade. Então, por exemplo, eu sou Alisson, mas eu posso ter tido uma outra personalidade, porque na vida que eu tive num outro momento de reencarnação, eu fui outra pessoa, mas o espírito que habita essas personalidades que correspondem às personalidades que compõem toda a minha existência de espírito é o mesmo, tá certo, meus irmãos? Então, a gente termina esse tópico por aqui e nós vamos para outra parte. Axé, meus irmãos.